Pronto, pessoal. Então, é o seguinte, nós vamos ver é, a parte teórica do que é um TCC, do que é um trabalho acadêmico, né? Que a gente vai construir no decorrer dessas aulas, certo? Lembrando que eu quero o tema de cada um, né? Cada um para a gente construir a partir da temática os elementos que compõem a introdução do trabalho, tá certo? Então, é o seguinte, o que significa TCC, né? Tem muita gente que não sabe o significado de TCC. Quer dizer o quê? Trabalho de conclusão de curso, né? Mas sim, professor, o trabalho de conclusão de curso é o mesmo que monografia, TCC? Sim, a monografia é um TCC. No final do curso, você faz um trabalho, que é a monografia, no caso da graduação. Mas no caso de uma especialização, de uma pós-graduação, qual é o trabalho de conclusão de curso? É um artigo. Então, o artigo também é um TCC? Sim, porque ao final do curso você vai ter que fazer esse artigo, esse trabalho de conclusão de curso. Então, o TCC é tanto uma monografia quanto o artigo. No caso das graduações, que é o caso de vocês, será uma monografia, certo? Qualquer dúvida, viu, pessoal? Foi falado, monografia, o artigo, então é o mesmo, eu trabalho com conclusão de curso, só que o artigo é mais sintético, né? O artigo ele é mais objetivo, tá certo? A monografia ela é mais completa, né? Tá certo? Tem mais laudas, o artigo ele tem menos laudas, né? Então, a monografia é um trabalho acadêmico amplamente utilizado nas IES, que são instituições de ensino superior brasileiras, né, como forma de efetuar uma avaliação final do aluno. Então, ao final do curso, o aluno tem que fazer esse trabalho, né? Ele passa 4 anos dentro da universidade e dentro da faculdade e não faz nenhum trabalho de sua autoria, né? Ele tem que ter esse trabalho, certo? O TCC se apresenta como um instrumento, né, que concretiza a formação de novos docentes. No caso de vocês, serão professores. Professores de quê? De educação física, né? O qual expressa as competências e as habilidades desenvolvidas pelos alunos, que são vocês, assim como os conhecimentos por estes adquiridos durante o curso da graduação. Então, durante todo o curso de graduação, com as suas aulas, né, com as aulas, com as produções, com a escrita, né, com toda a absorção da teoria e da prática do curso, vocês têm que fazer um trabalho de sua autoria. Por isso que é vocês que têm que escolher o tema, tem que partir de vocês, o que que eu quero saber, o que que eu quero falar, o que que eu quero escrever, né? Então, é uma pesquisa individual, né? Orientada pelo professor, no caso sou eu, né? Um aprofundamento temático. Então, você vai se aprofundar em uma certa temática. Por exemplo, a importância da caminhada para o idoso. Então, eu vou me aprofundar nessa temática, nesse tema. Então, vou falar somente desse tema. Escrever, produzir, às vezes a campo, né? Então, é um estímulo à produção científica. Então, toda a faculdade, toda a universidade e as instituições, elas devem estimular essa produção acadêmica, essa produção científica, porque o trabalho de vocês, eles podem ser publicados, né? Pode ser feito projetos através de trabalhos como a monografia, né? É um estímulo para a produção científica, né? No caso da ciência, da educação física, no caso de vocês, né?
Etimologicamente, a monografia, ela advém de monos, né? Um só. Uma só grafia, uma só escrita, né? Sobre um único tema, só um problema, né? A gente vai ver que a pesquisa ela é norteada, ela é direcionada a responder um problema, então, um problema ou mais problemas, né? Então, o problema na pesquisa é uma coisa boa, porque ele vai te dar um direcionamento para a escrita. Então, nós vamos saber o que é um problema ainda, viu? Fiquem com o caderno na mão, com o temazinho, né, que eu falei, porque a partir do tema, vocês colocam assim, tema, aí 2 pontos, meu tema é isso, tá? Certo? Resulta de um estudo, né, ou de uma produção intelectual analítica e reflexiva, né, uma análise, é uma reflexão sua. É a modalidade de trabalho científico mais utilizada em nível de graduação, no caso de vocês, na maioria das instituições de ensino superior brasileiros, né? Então, qual é o tamanho ideal da monografia? Né? Pode tirar bem aqui. Coisa atrapalhando bem aqui. A princípio, é necessário esclarecer que não há uma determinação que especifique, né, a extensão do documento. Entretanto, a coordenação do curso de licenciatura em pedagogia ou em educação física, no caso de vocês, sugere em torno de 35 laudas ou 30 laudas. No caso, eu posso fazer para vocês preencherem 30 laudas. A gente pensa que é muito, né? Mas não é. Por quê? Porque o modelo da instituição, só de capa, são quase 10 laudas. O que é uma lauda? É uma página na frente, só frente, não é verso, não é frente e verso, não, viu, pessoal? Só frente, tá certo? Então, por exemplo, vai ter a capa, contracapa, vai ter a folha de avaliação, que já tem no modelo, só para você preencher com o seu tema. Folha de avaliação, a dedicatória, você vai dedicar esse trabalho a quem? A sua família, entendeu? Os agradecimentos. Quem eu vou agradecer pela realização desse trabalho? Agradecer a Deus, a minha família, meus filhos, entendeu? Meus pais, meu irmão, tudo que você pode agradecer, certo? Aí tem os agradecimentos, tem a epígrafe, né? A epígrafe é uma frase que você coloca no seu trabalho, que você quer de algum pensador que você pode introduzir ali no seu trabalho, que você, por exemplo, eu quero colocar uma frase de algum educador físico que sempre me espelhou, eu coloco lá, né? Eu espelhei nele, quer dizer. Então, a epígrafe, aí tem um resumo, que é o resumo do trabalho, tem o abstract, tem um sumário. Aí, depois disso, que você começa realmente a produção do trabalho. Então, tem várias partes de capa, né? Tá certo? Mas não se preocupe que eu vou explicar tudinho, todos, né? Cada etapa do trabalho. Tá certo? Então, por outro lado, a coordenação adverte que a qualidade do texto é mais importante, né, na conclusão do trabalho. Tá certo? Então, o trabalho, o que interessa mesmo é a qualidade. Pode ser 30, 35, 40, entendeu? É a partir de vocês, tá certo? Tá? Pronto. Para redigir um trabalho do tipo monográfico, é preciso conhecer sua estrutura básica. A gente vai ver o trabalho acadêmico. Assim,
como o projeto de pesquisa é construído de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, o trabalho ele é pré-textual, quer dizer, as capas do trabalho, textual, que é o desenvolvimento em si do trabalho, e pós-textual, que é algo, por exemplo, eu fiz uma entrevista e eu quero colocar a entrevista no meu trabalho, eu coloco lá no apêndice, né? Eu tirei algumas fotos, eu coloco lá em anexo, né? São os elementos pós-texto, né? Pós-textuais, certo? Nesse trabalho aqui, ele já tem o modelo, mas eu não vou entrar nele agora. Eu só quis dar um apanhado sobre o que é, né, a monografia em si, tá certo? Porque esse modelo eu vou colocar para vocês lá no grupo, mas não agora, porque eu não quero bagunçar a cabeça de vocês agora, tá certo? Só depois que a gente vai ver esse modelo. O que que eu quero agora? Eu quero, vocês estão com o tema já com vocês? Sim, Pronto, estão com o tema. O tema, como eu falei, o tema ele tem que ser bem definido. Por exemplo, alguém fala assim, professor, o meu tema é musculação. Sim, musculação, o quê? É muito vago, né? O meu tema é caminhada. Não, o seu tema ele tem que ser mais específico. Por exemplo, o que é que eu quero saber? A importância da caminhada para os idosos ou para a melhoria da saúde, tá certo? Tenho em mente isso. O tema ele tem que ser algo mais específico, né? Por exemplo, musculação não é um tema, né? Sim, você quer o quê? Saber o quê? Eu quero saber a importância do personal trainer nos exercícios de musculação. Pronto, aí sim. Você está definindo o seu tema. O que que eu quero? Tá certo? Tudo ok por enquanto? Então, você tem que definir o seu tema. Beleza? Sim. Partindo do tema, vocês vão colocar lá embaixo, no seu caderno. Abaixo do tema, você coloca assim: problema. Vocês vão colocar assim: problema. Dois pontos. O que é o problema? O problema de pesquisa. Como eu falei, o problema é uma coisa boa, porque lá vai nortear o trabalho de vocês. E o tema, e o problema, ele é feito com uma ou mais perguntas. Então, o problema é uma pergunta, certo? Diretamente ligada ao tema. Então, colocando até no chat aqui, problema é uma ou mais perguntas, né? Diretamente ligada ao tema, que é o seu tema, certo? Estou colocando até no chat aí para vocês copiarem direitinho. Então, meu tema, o problema é isso. Então, vamos fazer o nosso tema. Por exemplo, o meu tema vou dar um exemplo aqui e colocar no chat. É, os benefícios da natação na infância. Pronto. Esse é o meu tema. O meu problema é uma pergunta diretamente relacionada com esse tema. Então, eu quero saber o quê? Meu problema será
problema será: quais os benefícios que a natação podem trazer para as crianças, por exemplo. Interroga, né? Tá vendo? Quero que vocês tentem fazer isso aí. Copiem que eu tô digitando aqui no chat, fica mais fácil para vocês copiarem, tá certo? Vai ficar gravado também, tá ok? Então, o problema é uma pergunta diretamente relacionada ao meu tema. Se o meu tema é os benefícios da natação na infância, o meu problema será quais os benefícios que a natação pode, eu botei pode, mas pode trazer para as crianças, certo? Então, o problema é fácil de fazer. Mas o tema, como eu falei, o tema tem que ser um tema que vocês gostem de falar, porque vocês vão ter que fazer as leituras e tudo sobre esse tema. Então, tem que ser um tema que chame a atenção de vocês. Eu não vou querer falar e ler alguma coisa que eu não gosto, certo? Compreendido? Vocês anotaram aí? Anotaram aí, né? Pronto. Na mesma folha de vocês, eu vou querer saber, depois do problema, vem as hipóteses. Depois do problema, vem as hipóteses. O que é hipótese? A hipótese, se o problema é a pergunta, o problema é a pergunta, a hipótese é uma possível resposta do problema. É uma possível resposta do problema. É uma suposição. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Eu só tenho que responder sim. Você vai fazer uma resposta. Quais são os benefícios que a natação pode trazer para as crianças? Então, eu vou dizer assim. A natação ela pode trazer vários benefícios para as crianças, né? No sentido de melhorar a respiração, de melhorar o desempenho o muscular, melhorar o seu crescimento, várias coisas que podem ser melhoradas através da natação, né? Vai aprender um esporte, vai socializar e várias outras coisas, né? Mas, professor, como é que eu vou saber essa resposta desse problema? Por isso que eu falei, você tem que saber um pouco do seu tema, você tem que se aprofundar um pouco. Então, só vou conseguir responder esse problema se eu pesquisar um pouco, para saber quais são esses benefícios do meu tema. Cada um vai ter a sua hipótese, cada um vai ter o seu problema, tá certo? Então, quando você fizer o problema, isso aí já é para vocês fazerem. Até a próxima aula. Vocês vão fazer o problema, do jeito que eu coloquei aqui. Você vai fazer a hipótese desse problema, que é a possível resposta dessa pergunta. Vocês entenderam? Tem um tema, o problema é a pergunta central do trabalho, né, diretamente ligada ao tema, e a hipótese é uma possível resposta desse problema, dessa pergunta, certo? Essa é a hipótese. Depois da hipótese, isso tudo só na introdução do trabalho, viu? Só para começar o trabalho. Vem a justificativa. O nome já diz, né? Você vai
vai justificar, né? Justificar o seu trabalho. É dizer, né, em poucas palavras, ou um parágrafo mais, dizer qual a importância do seu trabalho. Por que que o seu trabalho é importante? Por que que ele é relevante? O que que eu, como leitor, eu devo ler esse trabalho? É? Você vai dizer o porquê da pesquisa. Por que que ela é importante? Eu vou dizer assim, a natação, ela é essencial para o desenvolvimento da criança. Por isso e aquilo, né? Certo? Então você vai dizer essa importância. Professor, como é que eu vou saber a importância desse trabalho? Só lendo, certo? Ou na sua vida, por exemplo, eu participo, assim, no caso, o pesquisador ou a pesquisadora, no caso vocês, né, participou de aulas de natação e isso fez com que despertasse o interesse da, da pesquisadora para se aprofundar nesse tema. É alguma coisa que justifique o seu trabalho, certo? Vocês estão anotando isso aí, não estão? O Zoom está me dando 10 minutos aqui, certo? Vocês estão anotando, tá bom? Anotem, que já é trabalho para casa. Depois da justificativa, a justificativa é pelo menos um parágrafo. Viu? A hipótese também é um parágrafo. O problema não, o problema só é uma pergunta mesmo, é uma frase. Tá certo? O tema também só é uma frase. Tá bom? A justificativa é um, dois parágrafos, depende de vocês, né? A leitura e se aprofundar no tema. Tá certo? Depois vem os objetivos. O objetivo, ele é dividido em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele é mais fácil de fazer. Lembrando que é tudo ligado ao quê? Meu tema. O objetivo geral, ele, ele sempre, os objetivos sempre vão iniciar com o verbo, no infinitivo. Por exemplo, o objetivo geral, eu gosto de colocar o verbo analisar, né? Analisar o quê? Qual é o meu tema? Analisar as contribuições que a natação traz às crianças. É o meu objetivo geral. O objetivo, sendo ele geral e específico, sempre vão iniciar com o verbo no infinitivo. Analisar, observar, comparar, compreender, né? Verificar, vários, inferir, sempre no infinitivo, né? Certo? O objetivo geral é o mais fácil. É só colocar um verbo
antes do seu tema. É mais fácil de aprender assim. O meu tema é a importância da caminhada para o idoso. O objetivo geral será analisar os benefícios que a caminhada traz ao idoso. Estão vendo? Mais ou menos assim. Tá certo? Isso tudo na introdução. Vocês anotaram aí, né? Na próxima aula, eu vou colocar aqui já no modelo da monografia, onde é que vai ficar esses elementos aqui no papel, no modelo, certo? Depois dos objetivos gerais, do objetivo geral, tem os objetivos específicos. Objetivo específico, ele também inicia, eles, né, porque são 3, pelo menos 3, 2 objetivos específicos. Objetivos específicos é como eu vou chegar ao meu objetivo geral. Se eu quero saber analisar as contribuições da natação das crianças, eu posso colocar um objetivo específico assim. Observar, posso colocar observar, né? Que é um verbo. Observar como o instrutor realiza suas aulas, né? Ou posso colocar assim, verificar as metodologias que o professor ou instrutor de natação trabalha em suas aulas. Entendeu? Que já tem 2 objetivos específicos. Posso colocar também outros assim, verificar a participação das crianças nas aulas, né? Verificar se o instrutor de natação realiza de forma efetiva sua instrução, né, com as crianças. Eu posso colocar assim, observar se o local que as crianças praticam natação é adequado. Entendeu? Vários objetivos específicos. Tá certo? Tem vários objetivos específicos que eu posso trabalhar. Tá certo? Então, esses elementos aí, todos que eu coloquei aí, eles vão na introdução. A introdução do trabalho. Tem que ter o problema, a hipótese, a justificativa e os objetivos. Certo? Tudo isso na introdução do trabalho. Então, com essas dicas aí, eu posso fazer a introdução do meu trabalho. Por exemplo, eu pego o meu tema, né, e já vou colocando. Se o problema é a pergunta central do trabalho,
diretamente ligada ao tema, eu só vou colocar lá. Se o meu tema é esse, então é como se fosse o meu tema em forma de pergunta, beleza? Se o problema é a pergunta, a hipótese é uma possível resposta dessa pergunta. Aí eu já imagino essa hipótese. Professor, como é que eu vou fazer? Lendo, não adianta. Você tem que se aprofundar no tema. Eu não vou tirar do nada. Não tem como. Eu vou ter que ter uma leitura sobre isso, né? Esse trabalho é uma produção sua. Eu vou estar dando as orientações, né, de como fazer. Então, vai partir de vocês. A justificativa é a importância do meu trabalho. Qual é a importância do meu trabalho? Por que que meu trabalho é importante? Vou fazer. Aí eu escrevo a importância. E os objetivos são... Qual é o intuito do meu trabalho? O objetivo já diz, é o meu objetivo. O que que eu quero fazer no meu trabalho? Analisar os benefícios da natação. Analisar a importância do professor de educação física nas séries iniciais da educação básica, certo? A dificuldade, analisar as dificuldades que o professor passa em suas aulas, nas instituições públicas de ensino. Ó, o Zoom está me dando só um minuto aqui, viu? Eu vou mandar novamente o link